a questão da comunicação, e aí eu vou explicar melhor mais adiante, e a questão da valorização dos servidores. Quando eu falo da questão de recursos materiais, é inevitável a gente não tratar da questão do armamento letal. Né? A Prefeitura optou por acatar o resultado de uma polêmica consulta pública. Nós acreditávamos que a adoção do armamento letal seria um marco histórico importante para a corporação, um divisor de águas, porque a Guarda teria uma outra percepção por parte da população niteroense. Mas, diante das circunstâncias, a Prefeitura decidiu recuar na decisão inicial da Guarda, mas os integrantes dessa corporação deram uma demonstração clara de profissionalismo, dando continuidade ao trabalho, dando continuidade ao cumprimento das suas missões, né? E aí a gente chega numa questão que é crucial, acredito que o Rafael sabe muito bem, que é a questão da comunicação social. Isso a gente viu, por exemplo, antes da consulta pública, de toda aquela polêmica envolvendo aquela consulta em 2017, que a comunicação, no nosso ponto de vista, não trabalha a favor da categoria. Quando a Guarda está desenvolvendo seu trabalho diuturnamente, como o Ramos falou, dia, noite, sábado, domingo, feriado, no cumprimento de ordem de serviço, por exemplo, a gente teve aí a cerimônia do tapete de sal de Corpus Christi, a Guarda está presente desde a noite anterior, desde a madrugada, e a gente não vê por parte da comunicação social uma cobertura justa desse trabalho desenvolvido pela corporação, ao passo que para outras atividades a gente vê uma cobertura mais tendenciosa, tá ok? Temos que dar continuidade ao trabalho, apesar do esforço, apesar do sacrifício, apesar das situações descritas aqui anteriormente pelo Ramos, pelo Rafael Dias, e também pelo Aurélio, mas a gente também tem que aproveitar esse momento, sobretudo, para identificar o que há em comum, porque é muito fácil a gente identificar o que nos divide, as nossas divergências, quando na verdade a gente tem que aproveitar um momento como esse para identificar os pontos em comum e construir uma pauta, né, fazendo a reivindicação, tá ok? A questão da valorização do servidor, o Rafael inclusive mandou para mim uma pauta bem abrangente, tratando de uma série de questões. Eu concordo com tudo, mas assim, o principal, porque diante dos acontecimentos das últimas semanas, nos atingiu em cheio, atingiu a motivação dessa corporação, foi a questão do vencimento básico. Né? Já se passaram 5 anos, né, do atual plano de carreira e a gente verifica uma defasagem salarial muito grande que não é acompanhada por esses reajustes concedidos pelo Executivo. 3, 4, 5... sempre abaixo, por exemplo, da inflação, que a inflação ocorreu no período anterior. Então, quando a gente fala na valorização do servidor, sem dúvida alguma, a gente tem que falar no ganho salarial. E aí é uma discussão que a gente precisa fazer, porque outras categorias do funcionalismo público aqui em Niterói, que possuem como grau de escolaridade mínimo, como exigência para o ingresso na carreira, né, no caso do ensino médio, tem um patamar salarial muito acima do nosso. No caso, por exemplo, que aconteceu daí na Adtrans. Então, a gente precisa discutir, precisa tentar superar essa questão, né? A gente também vê com bons olhos a manutenção de alguns programas, por exemplo, a questão da premiação por meta. Quando a gente fala no profissionalismo dessa corporação e a Prefeitura insiste através dos meios de comunicação de falar na redução dos indicadores de criminalidade, a gente tem que falar também do trabalho da Guarda, porque essa corporação também contribui. Com relação a dados estatísticos, a licença é a quantidade maior aqui. Mas eu, como eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, então a gente, né, vai aprendendo alguma coisa. O que acontece? Pelo menos nos crimes de menor potencial ofensivo, os delitos, né, vamos dizer assim, menos complexos, o roubo a transeunte, o roubo de rua, a Guarda sim contribui. Ora, como a gente vê, e aí tem um problema da comunicação, do ponto de vista oficial, a gente não vê uma cobertura favorável. Mas as redes sociais nos auxiliam na divulgação do trabalho que é realizado pelo colega na rua. É o CAT, é o trânsito, é o CAIS, é o efetivo que está escalado no RAIS, está aprendendo menor cometendo crime, aprendendo arma branca, aprendendo o tal da arma que não é simulacro, mas aí a gente está desarmado, não tem armamento letal, mas ainda se guarda, vai para dentro. Não quer saber se é simulacro ou não. Na maioria das vezes é simulacro, mas a gente consegue fazer abordagem, prisão ou apreensão no caso de menores. Né? Então, a gente sente a falta desse recurso, desse material, que é o armamento letal, que é um equipamento que seria importantíssimo para dinamizar nosso trabalho. Porque quando eu falo em armamento letal aqui, eu estou falando sobretudo no equipamento de proteção individual e coletivo. Para proteger a si próprio, você como servidor, protegendo diretamente a sua família e protegendo seu colega de corporação.
além da sociedade, obviamente, que sempre exige mais do guarda, mas que não sabe exatamente o alcance das nossas reivindicações, as nossas limitações, porque quando a gente está falando aqui no momento de discussão, de construção de pauta, a gente também quer, sobretudo, investimentos para a corporação. Esse investimento sobre a forma de equipamentos, de recursos materiais, mas também a ampliação de recursos humanos. A gente tem, por exemplo, um concurso em andamento, alguns colegas presentes aqui, sejam bem-vindos, já vão se familiarizando com esse clima que é de extrema importância, mas a gente sabe que esse incremento aí no efetivo que a Prefeitura prevê ainda é insuficiente, a gente quer mais. Não é? Uma cidade que certamente já ultrapassou tantos mil habitantes, o BGE vai constatar isso a partir do ano que vem no próximo censo. Então a gente tem que trabalhar com o objetivo de obter esses recursos materiais, esses meios, né, que vão otimizar o trabalho da corporação. Obrigado pela presença de todos, pessoal. Vamos abrir para todo mundo falar, porque o que acontece? Não adianta sairmos daqui